Vamos conversar hoje sobre o tema Os Atributos de Deus. Não esqueça de pegar seu caderno e a caneta para fazer suas anotações. E aproveite esse momento para degustar da Palavra de Deus. Faça dessa ocasião um instante de comunhão com o Todo-Poderoso. Primeiramente, deixe-me falar o que são atributos. Esse termo pode ser novo para você. Pois bem, os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a autorrevelação, o que nos ajudam a entender quem Ele é enquanto pessoa. Além da designação atributos de Deus, às vezes a teologia sistemática também denomina tal estudo de perfeições de Deus, de modo que devemos entender todas essas expressões como sendo sinônimas. Os atributos de Deus descrevem plenamente quem Ele é. Ora, sobre essa pergunta, precisamos entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Sob esse aspecto, não se pode expressar o ser de Deus de forma adequada com algum atributo, palavra ou frase, ou seja, mesmo o estudo sobre os atributos de Deus o descreve de forma limitada, pois Deus em sua plenitude é completamente incompreensível para nós. Algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas com base no que Ele resolveu nos revelar. Assim, há muito mais sobre Deus que nós não conhecemos, ou porque nosso intelecto não consegue compreender, ou porque Ele simplesmente não nos revelou. No entanto, devemos nos confortar na verdade de que Ele certamente nos revelou tudo o que de fato precisaremos saber. A revelação de Deus aos homens é tão clara, tanto na criação quanto nas Escrituras, que torna qualquer um que negligencie tal revelação indesculpável, conforme a afirmação do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2. Qual a importância de se estudar os atributos de Deus? Quando estudamos os atributos de Deus, mesmo de forma limitada, podemos vislumbrar o seu caráter, entender um pouco mais sobre quem Ele é e como Ele é, e consequentemente adorá-lo, atribuir-lhe glória de uma forma mais apropriada e consciente. Os atributos de Deus também nos auxiliam na compreensão da natureza infinita de Deus em relação ao universo, por exemplo. Ele é autoexistente, um ser independente e infinitamente exaltado sobre a natureza, e que não sofre nenhum tipo de limitação por ela. Esse aspecto é chamado na teologia de transcendência. Por outro lado, sua presença e seu poder agem ativamente dentro da sua criação, de modo que ele não é um simples espectador da história, mas é quem controla e quem conduz todas as obras de suas mãos de acordo com o seu propósito. Esse aspecto é chamado na teologia de imanência, Deus dentro, participando da sua criação. Também entendemos que os atributos de Deus fazem parte da própria essência de seu ser, ou seja, as qualidades de Deus e seu ser são uma coisa só, de modo que cada um de seus atributos é infinito e não conhece nenhum tipo de limitação. Quais são os erros na interpretação dos atributos de Deus? Algumas pessoas, por não compreender adequadamente os atributos de Deus, acabam cometendo erros gravíssimos na interpretação das Escrituras e fazem descrições do caráter de Deus que, no mínimo, afronta o seu ser perfeito. Por exemplo, algumas pessoas priorizam um dos atributos de Deus em detrimento de outro. O caso mais clássico desse erro tão comum ocorre na interpretação da relação entre justiça e o amor de Deus, onde as pessoas enfatizam de tal maneira o atributo do amor que entendem que o atributo da justiça está sujeito ao próprio amor, como se Deus fosse mais amor do que justiça. Essa compreensão equivocada geralmente resulta na heresia do universalismo, ou no mínimo numa noção muito equivocada da doutrina da salvação, onde o Deus soberano parece não ter qualquer autonomia. O que é esse universalismo? É a crença que não importa a religião, não importa o credo que você professa, o importante é que você, do seu jeito, mencione o nome de Deus, busque a Deus da sua própria maneira.
Esse é um equívoco muito grande, porque a Bíblia é muito clara em dizer que só através de Jesus Cristo é que nós podemos chegar ao céu. Só Jesus Cristo é o caminho, é a verdade que pode trazer o homem até Deus, que pode esclarecer aspectos particulares sobre Deus, como Deus é e o que Ele exige dos seus adoradores, e por aí em diante. Então, não existe essa ideia bíblica de que qualquer um vai ser salvo do seu próprio jeito. Não. Você tem que seguir a doutrina à risca, você tem que seguir a revelação de Deus para que você possa ter privilégios de morar com Ele eternamente. Mas precisa obedecê-lo aqui na terra conforme a sua vontade expressa nas Escrituras Sagradas. Sobre isso, a verdadeira doutrina bíblica é a de que Deus é todo amor e toda justiça. Ele não é mais amor do que justiça, nem mais justiça do que amor. O fato de Deus providenciar o plano de redenção não faz ser mais amor do que justiça. E o fato dele punir eternamente o pecador, que não foi justificado pela obra de Cristo, não o faz injusto ou menos amoroso. Os atributos de Deus se complementam ao invés de se excluírem mutuamente. O homem continua sendo homem, mesmo que não tenha alguns dos seus atributos humanos. Você há de concordar comigo. Porém, em relação a Deus, isso não acontece. Não poderia Deus continuar sendo Deus se faltasse um dos seus atributos, apenas um deles. Pois Ele é perfeitamente expresso em cada um desses atributos. Veja bem que não se pode tirar um atributo de Deus sem manchar a idoneidade de Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, porque todos os seus atributos são indissociáveis desse Deus. Então nós precisamos estudar esses atributos e conhecê-los dessa perspectiva sem nenhuma distorção. Agora tem uma pergunta, será que Deus pode ser conhecido? Sim, a Bíblia diz que Ele pode ser conhecido verdadeiramente. Em João 17,3, por exemplo, Jesus disse, a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti. Então Deus pode ser conhecido verdadeiramente através da revelação, sim. Mas há uma pergunta aqui, será que Deus pode ser conhecido plenamente? Romanos 11, 33 a 34 responde, como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Ou seja, Deus não pode ser conhecido plenamente, Ele é inesgotável, por isso mesmo que Ele é Deus. Diferente do homem que pode ser conhecido plenamente, mas Deus não é assim. Precisamos entender que conhecer a Deus é a tarefa mais importante do ser humano. Sem o conhecimento de Deus não há salvação. Não existe essa possibilidade. João 4, 22 diz, vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Esse aspecto particular, ele é fundamental para que um pecador possa ser redimido, ter os seus pecados perdoados e poder assim ter livre acesso ao trono da graça, somente através do conhecimento bíblico de quem é esse Deus e como é que Ele salva o pecador, ou como o pecador pode ser salvo por Ele. Vamos relembrar aqui o que eu disse, os atributos de Deus, anote aí na sua caderneta, são características de Deus. Atributos, repito, são características de Deus. A história espiritual do homem demonstrará positivamente que nenhuma religião jamais foi maior do que a sua ideia de Deus. A adoração é pura ou vil, dependendo de como o adorador alimenta pensamentos elevados ou baixos a respeito de Deus. A.W. Tozer. Quais são os atributos de Deus? Antes de falarmos quais são os atributos de Deus, precisamos entender que a teologia, para facilitar a compreensão desse assunto, divide os atributos de Deus em duas categorias. Na realidade, são várias categorias, mas todas elas são sinônimas. Então, eu quero destacar para vocês aqui essas duas atribuições dos atributos de Deus dadas pela teologia. Os atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis, também chamados de atributos não relacionados,
são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura, ou seja, são atributos exclusivos dele e ele não os comunicou a mais ninguém. Os atributos comunicáveis, por outro lado, são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Os atributos comunicáveis foram impressos na criação da humanidade e basicamente por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isto é, porque Deus comunicou a eles alguns de seus atributos e por portar tais atributos, o homem se parece com Deus em alguns aspectos. Vamos discutir cada um destes individualmente a fim de demonstrar de que maneira é o nosso Deus a quem servimos. Ok, vamos falar dos atributos incomunicáveis de Deus. E esses atributos são inerentes apenas a Deus. Vamos falar, por exemplo, da eternidade, que Deus não tem princípio nem fim. Essa é uma definição bem básica, mas vamos aos detalhes enriquecedores desse atributo em particular chamado eternidade. Sobre a eternidade, nós podemos dizer, nós podemos afirmar e devemos afirmar que Deus criou o tempo. Veja que em Êxodo 3:14 está escrito: eu sou quem sou. Veja que Deus não se define em tempo e espaço, Ele é o tempo inteiro. Então o passado para Ele é a mesma coisa do presente e do futuro. Salmo 90, versículo 2 está escrito: antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Nós, seres humanos insignificantes, somos de ontem, temos um começo e existimos dentro do contexto do tempo que progride de forma sequencial. Se quisermos considerar a eternidade de Deus dentro do contexto de nossa concepção do tempo, então desonraremos a Deus e teremos noções erradas sobre Ele. Tudo o que se relaciona e se assemelha ao tempo e tudo aquilo que denominamos como eterno num sentido figurado deve ser totalmente excluído do nosso conceito de Deus. E nós temos várias definições sobre a eternidade. Por exemplo, nós chamamos algo de eterno, algo que continua até que tenha cumprido a sua finalidade. Nesse contexto, a circuncisão é referida como uma aliança eterna. Gênesis 17:13 diz: e a minha aliança estará na vossa carne por uma aliança eterna. Isso significa que duraria até a vinda do Senhor Jesus, que é a personificação de todas as cerimônias, em quem todas as sombras tiveram sua realização e, consequentemente, não tem mais uma função. Segundo, a palavra eternidade também pode ser expressiva da duração de uma condição que está em vigor enquanto o homem vive. Veja, por exemplo, Deuteronômio 15:17, que diz: Ele será teu servo para sempre. Terceiro, a palavra eternidade também pode se referir a algo que tem estabilidade e que dura. Por exemplo, Deuteronômio 33:15, nesse contexto de Deuteronômio, as colinas são referidas como sendo eternas. Quarto, a palavra eternidade é usada em referência àquilo que nunca terminará, como a felicidade no futuro. Em João 10:28, Jesus Cristo diz: eu lhes dou a vida eterna. É evidente que nós usamos a palavra eternidade em referência a todas essas coisas que acabei de mencionar. Entretanto, não há semelhança com a eternidade absoluta de Deus, pois Deus é sem começo, continuação e fim. Isto é expresso na palavra Jeová, que define um ser para quem o passado, o presente e o futuro são uma realidade simultânea e concorrente, aquele que é, que foi e que será. O ser de Deus é de eternidade a eternidade. Não pode haver cronologia dentro do ser de Deus, visto que seu ser é simples e imutável. As Sagradas Escrituras se referem a Deus como o Deus eterno. Gênesis 21:33 diz: Abraão plantou uma tamargueira em Beceba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Em Deuteronômio 33:27 está escrito: o Deus eterno é o teu refúgio. Afirma-se a respeito de Deus que Ele é o princípio e o fim em Apocalipse 1:8. Não há tempo intermediário, nem nada que remotamente se assemelhe à progressão do tempo em relação a Deus. No Salmo 90, versículo 4, diz: de eternidade a eternidade, Tu és Deus.
Em Tiago capítulo 1, versículo 17 está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E também em Salmo 102, 26 a 27 está escrito: eles perecerão, mas tu és o mesmo. Em Salmo 90, versículo 4: porque 1000 anos à tua vista são como ontem que já passou. Assim concluímos que Deus e o tempo não têm nada a ver em comum. Deus é atemporal e está acima de toda e qualquer designação de tempo. Mesmo quando anos e dias, ou passado e tempo presente são atribuídos a Deus, e ele é chamado de ancião de dias, por exemplo, e outras expressões semelhantes a essa, isso é feito meramente do ponto de vista do homem. A razão para isso é que nós, seres humanos insignificantes e incapazes de pensar e falar sobre a eternidade de maneira apropriada, podemos falar por comparação, para que possamos entender essa ideia sobre a eternidade. Deus foi ontem, é hoje e será amanhã. Portanto, não se eleve além do alcance de sua compreensão e não limite Deus por suas concepções humanas tampouco. Reconheça e creia que Deus é aquele que habita na eternidade incompreensivelmente e adore o que não podes compreender. E como Abraão, invoque o nome do Deus eterno.